Mais um programa Viva a Vida com Paz e Vida, uma realização da Paz e Vida Ministério Zona Sul, sob a liderança do meu pai, o pastor Ideraldo Palharim. E eu estou aqui muito contente, muito feliz, porque trago um pouquinho mais da palavra de Deus, daquilo que vem da parte de Deus. E olha, meu querido, o que Deus fez e faz na minha vida, Ele quer fazer com você também. O que Deus faz na minha vida, da onde Ele me tirou, o que Ele já fez por mim e continua fazendo, e eu sei que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, desde que eu esteja no centro da vontade de Deus, desde que eu me esforce para viver uma vida onde tenha como respaldo a palavra do Senhor, eu sei que Ele vai cumprir todas as suas promessas. E Ele quer fazer o mesmo com você. Às vezes as pessoas, elas dizem, nossa, Thalita, mas você é uma mulher abençoada, a palavra que você trouxe, ai, aquilo que você falou, ai, porque aquilo outro. Querido, minha irmã, você que está aí me assistindo, que já me encontrou e disse essas coisas para mim, volta a afirmar que é a graça de Deus. E Ele só faz isso na minha vida porque eu estou disponível para Ele. Eis-me aqui, Senhor. Porque se eu não estivesse disponível, Ele olharia para outra pessoa que está disponível, que estivesse com o coração aberto e usaria essa outra pessoa para fazer esse papel que eu desempenho aqui. E o Senhor, Ele tem promessas para cada um de nós. O Senhor quer um coração disponível. O Senhor deseja um coração sincero. Davi, ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Eu que nasci num lar evangélico, num berço evangélico, cresci ouvindo isso. E você que conhece a Deus há muito tempo, frequenta a igreja, denominações, enfim, há tantos anos, você já ouviu falar sobre isso, não é? Que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós ouvimos isso. Mas a palavra de Deus, ela também nos fala de um Davi, o mesmo, tá? O mesmo, segundo o coração de Deus, mas que foi adúltero e homicida. Thalita, o que você está dizendo? Como assim? Querido, a palavra de Deus, ela nos fala de um Davi que sim, foi chamado por Deus de um homem segundo o seu coração. Que privilégio! Aleluia! Mas a Bíblia também nos relata que Davi, ele adulterou e ele matou um homem por causa desta mulher. Então existe também um Davi que foi adúltero e homicida. E se o homem de Deus escreveu a respeito disso na palavra de Deus, teve essa revelação divina, o que Deus diz não é para envergonhar. O que Deus diz não é para envergonhar, para mudar a história de Davi, porque Davi continua sendo, até hoje, na palavra de Deus e vai permanecer, porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Davi, ele continua para todos nós sendo aquele homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Inclusive, na Galeria da Fé, em Hebreus 11, ele aparece ali também. Um homem que viveu pela fé e que está na Galeria da Fé honrado. Um homem honrado. Mas, quando Deus, Ele permite que saibamos de um erro, como foi aqui com Davi, que caiu nisso, é para nos ajudar. Não é para envergonhar, não é para manchar o nome de Davi, mas é para que nós
tenhamos isso como um exemplo. Porque nós precisamos de exemplos bons, claro, mas os exemplos maus, os erros dos outros, não é para você ficarmos apontando e ficarmos comentando e julgando os outros. O erro dos outros é para que nós aprendamos também. Se está aqui na palavra relatado em 2 Samuel sobre o erro de Davi, dele ter adulterado e ter sido homicida, é porque eu e você precisamos aprender com isso. E no próximo programa a gente vai falar mais sobre isso, porque na verdade eu não ia falar disso, mas o Senhor direciona todas as coisas, tanto que a palavra de Deus está aberta em outro livro. Eu quero aqui continuar o que nós falamos ontem na programação anterior, mas o Espírito Santo direciona todas as coisas. Mas Davi, sabe por quê? Mesmo com tudo isso, com esses erros que ele cometeu, ele foi chamado segundo o coração de Deus, porque ele era um homem rápido em se arrepender, em voltar a si mesmo e tomar juízo. Se arrependeu. Diz a palavra que ele caiu com o seu rosto em terra. Aleluia! Ele caiu com o seu rosto em terra diante dos príncipes e disse: eu errei. Ele assumiu o seu erro. Ele não fez como Saul, que jogava, lançava o seu erro para outras pessoas e que era tão preocupado com a sua reputação, que quando o profeta foi confrontá-lo, ele disse: não, mas não permita que o povo fique sabendo disso. Foi assim que Saul agiu. Saul, ele não se arrependeu do seu erro, ele não caiu em si, ele não teve juízo. Ele era preocupado com a reputação, ele era preocupado com o que os outros iam pensar. Ele em nenhum momento assumia os seus erros e dizia: não, eu errei, me perdoe, Deus. Porque foi isso que Davi fez. Davi, quando rei, ele, querido, errou naquele momento, ele colheu. Ele colheu sim, nós sabemos que houve consequências. Porque o pecado, ele traz consequências. Davi colheu do seu erro, mas ele não perdeu o seu trono como foi com Saul. Davi colheu, porque o pecado traz consequência, como tudo aquilo que nós fazemos na vida. O que nós plantamos, nós vamos colher. Mas Davi não perdeu o seu trono. Quando o profeta foi até ele confrontá-lo por causa do seu erro, ele não ficou dando desculpa e nem jogando para os outros e nem preocupado com a sua reputação. Não, naquele momento ele caiu com o seu rosto em terra e ele disse: eu errei, Deus me perdoe. E diante dos príncipes, aleluia. Então, querido, nós não somos perfeitos. A nossa natureza carnal, a nossa natureza almática não é perfeita, mas nós temos aquele que é perfeito em nós. E se nós hoje, veja que Davi, ele não era nascido de novo, porque o que acontece com Davi é no Antigo Testamento. Jesus ainda não havia estado nesta terra, morrido na cruz por nós. Hoje, você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você nasceu de novo. Você é recriado por Deus, você tem uma nova natureza. Mas Davi, mesmo lá no Antigo Testamento, ele não tinha o privilégio que nós temos hoje. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se relacionava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E ele tinha um coração ensinável.
Nós precisamos ter um coração ensinável. Por nós mesmos, nós não somos perfeitos. Mas sabe o que Deus quer de nós, queridos? Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas. E é só por isso que eu estou aqui. Você que está aí, Deus quer te usar. Deus quer que você seja um referencial, que você faça diferença no meio da tua parentela, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Mas esteja disposto a se submeter à palavra de Deus. Há muitas pessoas que a parte boa da Bíblia todo mundo quer, todo mundo gosta. Mas e os deveres? E os nossos deveres? Como devemos andar? Como devemos fazer? Como devemos agir? Precisamos ser rápidos em nos arrepender. Quando nós amamos a Deus, acima de todas as coisas, nós queremos agradá-lo. O filho, ele quer agradar o pai. E quando nós temos um relacionamento de pai para com Deus, porque é esse o relacionamento que ele quer que tenhamos, nós queremos agradá-lo. Então, nós não temos disposição para o pecado. Não, nós queremos agradar a Deus. Agora, se pecar, se errar, seja rápido em se arrepender, para que você não venha perder o que Deus tem para você. Porque essa é a diferença entre Saul e Davi. Davi imediatamente se arrependeu e não perdeu o seu trono. E até hoje, o nome dele é honrado não só em Israel, mas entre todos nós que conhecemos a sua história.